Bom dia, bom dia, bom dia. Espero que tudo esteja bem com vocês, na graça do Pai. Sabemos que é muito bom meditarmos na palavra do Senhor, porque a Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria e também de vida. É o único livro que a gente lê na presença do autor, porque o autor da Bíblia de Gênesis a Apocalipse é Deus, onde ele inspirou homens através do seu espírito, homens que viveram em épocas, culturas diferentes, e de Gênesis a Apocalipse, a palavra do Senhor, ela aponta a Cristo. Jesus Cristo, ele é o centro da palavra de Deus, da Bíblia, que tem muito me chamado a atenção, né? Todos nós já fomos participantes de talvez religiões, de dogmas, filosofias, ou de repente muitos de vocês ainda participam, e eu não critico. Quando eu comecei a minha busca por algo para preencher a minha alma, onde a minha alma vivia sempre vazia, entrava ano, saía ano, eu não conseguia tirar aquele vazio dentro do meu coração, isso desde jovem, desde garoto novo. Enfim, quando os meus pais se separaram, logo após fomos morar no Paraná, onde minha mãe e meus irmãos moram até hoje. Eu morei lá 2 anos e vim morar ainda com 12, 13 anos, garoto novo, com a minha avó, querida, finada Dona Quitéria, aqui em Santo André. E era um menino bom, esforçado, trabalhador. Logo comecei a trabalhar, 13 para 14 anos, comecei a estudar à noite. Deus maravilhoso me abriu uma porta quando eu tinha de 14 para 15 anos, numa grande empresa, a COFAP, onde eu trabalhei 18 anos. Mas eu tinha um vazio muito grande na minha alma. E eu comecei a fumar precocemente, 14 anos eu já fumava cigarro, né? E bebia, tive problemas com bebida, compulsividade com bebidas, né? E por um tempo também, nunca fui viciado, mas comecei a usar substâncias químicas, alguns remédios psicotrópicos misturados com bebidas para dar algum tipo de grau de loucura, sair da normalidade, né? E num tempo entre uns 18 anos até uns 24 anos eu tive experiências com a cocaína, que eu não era viciado também, não era totalmente dependente, mas eu usava ciclicamente. Todos os finais de semana, aonde eu ia, aonde eu estava, tinha sempre a substância química. Não andava com pessoas más, andava com pessoas boas, de bons poderes aquisitivos, até mais do que eu, que era proletariado, mas eu ganhava bem. Para minha época, para minha idade, não tinha muitos compromissos. Então, eram muitas festas, muitas viagens, muitas baladas e sempre regado a muita bebida e a cocaína. Enfim, e aí, sempre buscando preencher este vazio. E eu procurei diversas religiões. Passei por religiões espíritas, orientais, nasci no berço católico, não conseguia me encontrar. Até que o que eu mais relutava, que eu nunca me via dentro de uma igreja, ser um crente, na verdade, uma ignorância. Ser crente é crer em Deus, né? E a igreja somos nós. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja, o templo do Espírito Santo. A igreja física é apenas um templo aonde nós devemos nos reunir, única e exclusivamente para adorar a Deus, para buscar ao Criador, para render a Ele graças, louvores, adoração.
e para também termos a palavra compartilhada, assim como os apóstolos se reuniam na igreja primitiva, e diz que uns tinham salmos, outros louvores, outros tinham a palavra, alguns a profecia, outros revelação da profecia, e eles partiam do pão e eles viviam nesta esfera de amor. Poxa vida, como mudou as coisas, como que o homem conseguiu, através, talvez, do seu ego, mudar o tão simples e querer complicar tudo. Hoje tem igrejas que oprimem as pessoas, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Tem outras igrejas denominadas cristãs, na verdade mais parece seitas, né? Com tantas doutrinas, com tantas coisas farisaicas, escribaicas, com tantas coisas que não tem nada a ver com a graça de Jesus, não tem nada a ver com o evangelho da nova aliança, porque Jesus é tão simples, a palavra é tão simples. Onde está a dificuldade? Quanta dureza no coração das pessoas para entenderem como Jesus ele é simples, como o evangelho ele é simples. Basta nós reconhecermos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, porque ele nos comprou pelo seu sangue com alto e bom preço e nos libertou da escravidão e da morte e nos trouxe para a liberdade e vida, para a graça e para a paz. Todos os mandamentos, todas as leis lá do passado, Jesus, ele cumpriu a lei e ele deixou um novo mandamento, que nós pudéssemos amar sobre todas as coisas o Senhor Deus e o próximo como a nós mesmos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, amar a Deus, amar ao próximo e nos amar primeiramente. E quanto à religião, religião no latim significa religare, ou seja, é uma ponte que liga o homem a Deus. Jesus diz: a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. E hoje existe mais de 2.000 religiões, seitas, e todas elas, de alguma forma, têm um pouco de base na palavra. A maioria, né, diz até de uma forma brincando, mas é uma pura verdade, que a Bíblia é a mãe de todas as heresias, porque o homem ele não se contenta com o simples, ele quer algo, ou ele também, o seu orgulho não deixa ele se render à simplicidade de Cristo. Ele acha que tem que ter algo criado e revelado especialmente para ele, para ser difundido e seguido como sendo o cetro da verdade. E é interessante, eu estou lendo, já li muitas vezes a Bíblia, mas cada vez é um novo entendimento. Pode ler todos os dias. Se você pegar o mesmo capítulo e ler ele durante 30 dias, o mesmo capítulo, cada dia o Espírito Santo vai te dar uma revelação diferente. O que me chama a atenção, a dureza do coração do homem e não aceitar o simples de Deus. Acabei de ler o livro de Josué. E antes disso, a história do povo de Deus oprimido no Egito. Deus levanta Moisés, Deus usa Moisés, Deus liberta o seu povo para levá-los à nova terra, a terra prometida, a terra que mana leite e mel. E pela dureza do coração daquele povo que via Deus manifestar a sua graça, o seu poder, mas pela dureza do seu coração, eles têm que permanecer 40 anos andando em círculo, e Deus diz: nenhum deles vão entrar, nenhum. E de fato, os únicos que entraram na terra prometida depois de 40 anos foi Josué e Calebe e os filhos daqueles homens. E eles se renderam ao Senhor, e o Senhor cumpriu tudo o que tinha prometido a Moisés, seu servo, e através de Josué eles dominaram todas as terras e venceram todos os reis.
e dividiram a terra em possessão para cada tribo, era 12 tribos, e tinha tudo para apenas seguir esse curso, crendo de geração em geração, passando as maravilhas de Deus, respeitando os preceitos, respeitando a lei, porque era a época da lei. Mas é incrível, Josué morre com 110 anos. Passa a primeira geração, depois de Moisés, a segunda. Josué morre. Ainda os anciões que precederam Josué, o sucessor de Josué, continuam ensinando para o povo, para entender a graça que Jesus, aliás, que Deus é, e Jesus, né? Porque Jesus está com Deus desde a criação. Isso é prova quando Deus fez o homem, ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, o Deus Trino, o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, manifestando tanto poder ali na vida daquele povo de Israel, e já ali depois da terceira geração, depois ali da morte de Josué, eles começam a se misturar com as pessoas que Deus falou que não era para se misturar, que não era da linhagem de Israel, começa a adorar a deuses pagãos, começa a sair da presença de Deus e, consecutivamente, começam a sofrer. E ciclicamente era assim, sofrimento, ora libertos, ora cativo, ora libertos, ora cativo. Ora libertos, rendiam graças por um tempo, voltavam às práticas, deixavam o Deus vivo, a simplicidade das coisas de Deus, pagavam um alto preço, eram punidos por isso, pelos seus próprios erros, suas próprias escolhas e pecados, e depois, quando estavam lá no fundo do poço, clamavam e Deus vinha e levantava um resgatador, e assim foi, até que veio Jesus, o plano perfeito, o maior plano, o maior advento do mundo, que foi Jesus ter se manifestado no meio dos homens, deixou a sua glória, se fez carne, habitou no meio dos homens, foi morto, crucificado, estraçalhado, humilhado, e mesmo assim, ele, após a sua ressurreição, ele ainda esteve em meio aos seus discípulos por muitos dias, e a gente mesmo assim, com tudo isso que aconteceu, nós vimos muitas pessoas se rendendo a Cristo, mas muitos não acreditando em Jesus. E aí os 12 começam a difundir o evangelho. Jesus escolhe Saulo, perseguidor da igreja de Cristo, né? Um homem letrado, instruído, defensor da lei, né? Um judeu, e ele até matava os cristãos e perseguia, mas teve um encontro com Cristo e se tornou o apóstolo Paulo, um dos maiores apóstolos que pregou o evangelho aos gentios, né? E é interessante, porque esses homens pregavam sermões maravilhosos. Um dos maiores sermões que foi pregado por Estevão, os judeus, não suportando a veracidade daquelas palavras, a luz e o poder daquela mensagem, apedrejaram a Estevão. E esse de joelhos, sendo apedrejado, levando pedrada em todo o seu corpo, olhou para o céu e seu rosto se transformou como um rosto de anjo. E ele disse, Pai, perdoa eles, eles não sabem o que eles fazem. Olha que amor, olha que graça. Oh, rabacalabachandarabacai. Que graça. Isto é graça de Deus. É graça de Deus. Mas os fariseus, aquelas pessoas da religião judaica, apedrejaram e viram a face dele se transformando como face de um anjo. Eu aconselho vocês a lerem a Bíblia com o coração aberto. Leia o Novo Testamento. Comece pelo Novo Testamento e recheado com salmos e provérbios, um salmo por dia, um provérbio por dia e o Novo Testamento. Depois você vai lá, de ler todo o Novo Testamento, você vai para Gênesis e começa a ler a criação e vai para o Velho Testamento. E voltando ao assunto, dureza do coração do homem, Jesus fazia maravilhas
a ponto dos demônios reconhecerem que ele era filho de Deus. Claro, porque Lúcifer, que era um querubim, um anjo de luz, regente da orquestra de louvor e adoração a Deus, ele deixou o orgulho e a soberba entrar no seu coração e ele queria ser maior do que Deus. E ele disse que ele iria colocar o seu trono acima do trono de Deus, e ele corrompeu 1/3 dos anjos. E Deus o extirpou, tirou todo o seu esplendor e sua glória. Ele se tornou um ser totalmente horrível e horrendo, um demônio, o chefe deles, e caiu com 1/3 dos anjos, que são os principados, potestades, demônios, que estão aí, né, fazendo tantas atrocidades e oprimindo tantas mentes e vidas que não têm a casa que é o Espírito habitado pelo Senhor Jesus e pelo seu Espírito. Jesus entrava nas aldeias em alguns momentos e relatos que ele expulsou demônios de pessoas perturbadas por demônios, e os demônios falavam na boca, como naquele jovem, que ele tinha legiões de demônio, e ele falou: Filho do Deus vivo, já viestes nos atormentar? Ou seja, até os demônios reconheciam que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E os fariseus e os escribas, vendo tantas maravilhas através de Jesus, eles sempre queriam questionar Jesus. Chegaram mesmo a falar que Jesus expulsava demônios pelo príncipe dos demônios. E Jesus diz a ele: porventura uma casa dividida subsistirá? Se eu expulso demônios pelos chefes dos demônios, como é que pode então subsistir? Mas era muita hipocrisia. Eles queriam permanecer na religião. Eles não queriam aceitar a graça, as coisas simples e as coisas fáceis. Para eles não aceitavam isso de jeito nenhum. E passaram-se 2000 anos, aqui estamos, 2021. E tantas outras religiões foram difundidas, muitas delas com rótulos e nomenclaturas de igrejas cristãs, mas se nós avaliarmos estas igrejas com as escrituras, principalmente a Nova Aliança, o Evangelho da Graça de Jesus, nós vamos ver que não tem nada a ver com a graça de Jesus. Porque Jesus nos chamou para a liberdade, para vivermos livres nele, não para a libertinagem. Então, que o Espírito Santo possa iluminar essa nossa geração. Eu sei que Deus está levantando uma geração da última hora. Nós estamos na última hora da igreja na terra. Jesus está voltando, está às portas, os sinais estão aí. Quer você creia ou não, quer você acredite ou não, Jesus ele está voltando. E Jesus está levantando uma geração de pessoas anônimas que vão, que nem diz um cara muito querido que eu sigo ele nas redes sociais, o Pablo Marçal, que vão tocar o terror nesta terra, no bom sentido, que vão tocar o terror na terra no bom sentido, que vão ser a luz de Cristo, e essa luz vai estar espalhada em todas as nações. Deus vai usar pessoas anônimas, vai usar você, vai usar a mim, para que o verdadeiro evangelho da graça e da paz possa ser difundido e o Espírito Santo venha convencer o maior número de pessoas do pecado e do juízo e revelar Jesus Cristo ressurreto no corações dessas pessoas. Que todas as escamas de religiosidade, que todas as escamas de dogma, de crendices, de coisas de homem, caiam por terra e a graça de Cristo Jesus venha habitar, venha libertar. Tem muitas pessoas presas nas religiões, isso vai impedi-las de serem salvas. Hoje, dentro da maioria das igrejas que só monetizam o evangelho, usam o evangelho para ganhar dinheiro, o gnosticismo,
o misticismo invadiu as igrejas, práticas pagãs, diabólicas e demoníacas. Um monte de coisa roubando o lugar de nosso Senhor Jesus Cristo no coração das pessoas. E as pessoas, por sua vez, por suas ganâncias, que só querem as bênçãos de Jesus e não querem Jesus, essas igrejas arrastam multidões de pessoas egocêntricas, egoístas, que só pensam nelas, que só querem o me dá, eu quero, e são enganadas por esses lobos devoradores em peles de cordeiro. Em peles de cordeiro. E outras igrejas que não fazem dos altares monetização e dinheiro, mas são como igrejas farisaicas. Tudo tem fardo nas costas dos seus fiéis. São regras, são leis, são coisas que não tem nada a ver com o evangelho da graça. Então, meu querido, peça ao Espírito Santo que ele revele na sua alma se aonde você está inserido, seja a igreja, seja um templo, seja uma comunidade, seja uma religião, seja o que for, se isso tem lhe trazido leveza e paz na alma e certeza da salvação da sua alma. Peça ao Espírito Santo que te revele. Leia as Escrituras e peça que o Espírito Santo revele ela no seu coração e compare as Escrituras com o que é pregado e ensinado pelo seu líder, pelo seu pastor, pelo padre, pelo papa, pelo apóstolo, seja lá por quem for. Está entendendo? Busque ao Senhor Jesus Cristo a sua graça, porque a porta da graça está se fechando. Xarabacalabachandarabacai. A porta da graça, Aramanassi, Aramantocomanaiassé. A porta da graça está se fechando. E Jesus não quer te ver para o lado de fora. Tenha um excelente dia. Que o Espírito Santo revele a simplicidade do Evangelho. Não sirva a Deus pelo que Ele pode te dar, mas pelo que Ele já te deu. Te deu a salvação, a graça, a palavra. Em tudo, em Jesus Cristo, somos plenos. Teremos plenitude e não teremos falta de nada. Basta você apenas a Ele render glórias, louvores, adoração e agradecimento e seguir a sua vida leve. Tudo vai dar certo, as portas se abrem, as providências chegam, a cura das doenças vem. Tudo acontece no tempo certo de Deus, porque aquele que só fica pedindo, não recebe, pede mal, não sabe pedir. Pedir não é pecado, mas se você tiver algo que pedir a Deus, for algo bacana, louvável, aprazível, que tem a ver com os propósitos de Deus para a sua vida, peça sim, mas peça uma única vez e depois só agradece todos os dias e descansa no Senhor. Que o Espírito Santo enche a sua alma de bênção e de paz. Eu te amo em Cristo Jesus, ore pela minha vida, estarei orando pela sua. Se você achou que essa mensagem, de alguma forma, na minha simplicidade de um homem chucro, não sou letrado, não frequentei escolas teológicas nem nada disso, mas se de alguma forma essa mensagem trouxe algo de bom para a sua vida, passe ela para outras pessoas. E que Deus seja louvado. Deus te abençoe.